Então é isso, né? A gente está começando a aula 6, que é a aula de edição de fotografia básica. A gente vai passar um pouquinho sobre a história da manipulação de fotografia, de onde surge essa ideia. Eu vi que, inclusive, nas outras aulas vocês viram um pouquinho da história da fotografia, né? Então, acho que dá para a gente, talvez, linkando algumas coisas, inclusive acho que o próximo slide, a primeira coisa é de um dos temas que vocês abordaram na aula 3, se eu não me engano, que fala um pouco sobre esse processo. É isso. Lá em 1841, o William Henry Talbot, né, ele patenteou uma ideia que é o calótipo, né, que em inglês é o calotype, né, em tradução, né, na pronúncia. Esse foi o primeiro processo de criação fotográfica onde você consegue pegar um filme e replicar o negativo já queimado pela luz, né? É o primeiro dado mais famoso ou documentado sobre um processo de cópia de fotografia antes do século XX, que é um negócio muito massa de falar. E aí, pouco tempo depois, um amigo dele fez o primeiro processo de manipulação de um filme, de um negativo. Que é isso, ele fez a foto de 5 monges, né, em Malta, e eram 4 monges, e aí ele ficou muito incomodado com o 5º monge que aparece na cena, e aí ele de uma forma muito, talvez assim, eu levo como impulsiva, ele decidiu riscar de nanquim o 5º monge, que é essa foto. E é engraçado que quando ela é colocada no positivo, né, essa mancha preta que fica aqui no meio, o céu fica branco, fica uma mancha branca, como se fosse um vulto. Eu tentei recuperar essa foto, mas eu não consegui recuperar ela, então pode ser uma coisa que eu posso mandar depois para vocês, principalmente quem for assistir essa aula depois. Essa aí é uma mesa de manipulação desses negativos. O negativo é colocado nessa moldura, né, especial, e aí ela tem um espelho que consegue captar a luz que vem de trás da mesa, e aí esse filme você consegue ter como se fosse a tela do seu celular, só que refletindo algo por trás da tela, e aí você consegue ter uma dimensão mais ou menos dos detalhes desse filme, né, desse negativo. Essas cortinas em volta, elas servem para fazer com que você tenha uma visão, é igual quando você às vezes está no sol quente, danado, está tentando mexer no celular, e aí você não consegue, o brilho do celular não é o suficiente, a tela às vezes está manchada, aí você coloca o celular para dentro da blusa, e aí nesse momento você olha para dentro da blusa do celular e você tem uma visão completa da tela. Na edição de fotografia até hoje, às vezes quando a gente está fazendo isso na rua, a gente enfia a cara dentro de um pano, assim, envolve o computador e fica olhando a tela para ter certeza que as cores e tudo que você está mexendo está valendo. E aí, para trabalhar esses detalhes, que inclusive vai aparecer na próxima imagem, eles usavam uma espécie de navalha, que é quase um bisturi, é uma navalha com uma lâmina bem pequena, que é quase um bisturi, que aí eles faziam a raspagem da área que foi queimada, para excluir aquele dado, como se fosse uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que é o recuperar, de que alguns programas atuais têm. Que aí, no caso, essas 3 fotos, elas mostram bem, né, o processo de manipulação que era feito, e isso ainda antes de 1901. Isso é em 800 e
70, se não me engano, essa imagem. Aí ele consegue cortar uma parte que incomodava a cliente dele, a pessoa que ele retratou, e criou essa nova fotografia, né? Dá para perceber que, inclusive, na terceira imagem ela já está com a pele um pouco mais, com uma iluminação um pouco mais acentuada, sem essa parte aqui do que para ela podia ser uma deformidade do corpo, enfim. Até as cores, o preto ali também está diferente, né? Sim. O preto das duas roupas, e inclusive essa imagem aqui no meio, na imagem do meio, dá para ver que já tem o processo de construção do detalhe aqui, ó, do corte. E aí é um processo que nessa imagem dá para ver bem aqui, ó. Na mão dela tá esse bisturi, que aí é feito, que a galera chama de gravura, que é como se fosse, de fato, o processo de estilogravura que muitos artistas brasileiros fazem, inclusive com maestria, na madeira, que aí quando você passa uma camada de óleo, tinta, ele pega aquela cor e aí você passa, coloca um papel em cima, chapa, e quando você tira, você tem toda uma arte feita através desse processo da estilogravura. E aí é isso, assim, os fotógrafos, né, os retratistas, eles, depois de um tempo, eles consideravam que o processo do retoque da imagem para o cliente era mais importante, às vezes, do que a própria imagem, porque ele conseguia entregar uma coisa que favorecesse a imagem, o status, né? A fotografia ela não era acessível para as pessoas de baixa renda, dos pobres, enfim, ainda mais nessa época que ainda estava saindo do processo da ideia de vassalos e os cleros, né? Estava começando a primeira parte da Revolução Industrial, que é a parte da mecanização, né? Que começa as coisas a vapor. Depois ainda, que é na segunda parte, que vem a descoberta da eletricidade. E aí é isso, sim. Lá do século XIX até hoje, assim, o processo da manipulação, né, ele foi se adaptando, se aprimorando, e ele vem seguindo sempre nessa linha tênue que é a construção tecnológica, a evolução tecnológica e a evolução, né, do pensamento crítico, cultural, sociocultural, enfim. E os padrões, de fato, sociais da época, assim. Aquela imagem do pescoço, ela é exatamente esse retrato do que as pessoas consideram um processo de empoderamento na época da imagem da pessoa, né? No século XX já vem os filmes coloridos, e esses filmes eles começam a ser usados mais para fazer o retrato da Primeira Guerra. Eles já vêm um pouco na Primeira Guerra, eles são feitos como protótipos, poucos fotógrafos tinham acesso a esses filmes, e aí ele vai se popularizar mais próximo a 1950, 1955, né, mais ou menos quando chega a TV colorida no Brasil, inclusive, né, porque a primeira transmissão da TV aberta colorida no Brasil, acho que, se eu não me engano, foi ainda em 60 e alguma coisa. Preciso lembrar, inclusive, para passar isso direito. E aí, o nível de manipulação, ele ganha um outro viés nesse momento, porque a indústria ela começa a ver na fotografia um processo de popularização, né, do mundo, né, do processo de globalização ali. Eu tenho aqui, eu preciso ver, porque eu inclusive salvei aqui, porque estava mais fácil, que é um pouco da linha do tempo, porque a fotografia ela perpassa muito a relação histórica da Revolução Industrial, de fato, né? Que é a superação do feudalismo e o início do processo onde a burguesia e eles conseguem começar o processo de associações para fazer com que eles conseguissem conglomerados, né? Supera muito a escravidão
e começa a ser usado através da mecanização. As máquinas elas conseguem ocupar um novo ritmo de produção no mundo, e isso muda um pouco das relações geopolíticas, e a fotografia ela foi acompanhando isso na sua evolução também. Na era 2.0, que a galera chama da Revolução Industrial, é onde as pessoas entendem a produção em massa, que é a ideia do Fordismo, né? Que é a produção de carro, que é a produção de roupa em larga escala, principalmente através da descoberta da eletricidade. Isso, quando a eletricidade ela consegue chegar em todos os lugares do mundo, apesar de alguns outros lugares estarem mais remotos, o processo de acesso à tecnologia, principalmente para a fotografia e para a manipulação, ela vai alcançando outros níveis, ela vai se aprimorando. E aí, nessa época, que é isso, enquanto está o mundo passando por um processo tecnológico da Revolução Industrial, a guerra está acontecendo por conta de milhares de fatores. E na Segunda Guerra, os fotógrafos foram colocados mais dentro do processo de acompanhar esse acontecimento histórico do mundo. E aí nascem agências. Uma delas é a Magnum, que existe até hoje, ela é uma das maiores agências de fotografia. E eles mandavam as pessoas para a guerra, as pessoas fotografavam todo o processo da guerra e aí eles voltavam para os países, entregavam os filmes e aí dentro das agências eles contratavam pessoas específicas só para fazer a manipulação e o contraste, enfim, tudo que for necessário nos filmes daquela galera. Então, o fotógrafo selecionava qual foto ele queria no próprio negativo. Não sei se vocês chegaram a ver nas outras aulas o processo de visão que a galera fazia, que é mais ou menos igual uma lupa que a galera criava, e aí ele ia passando o negativo e botava no olho. E aí ia passando o negativo com uma luz um pouco direto, e aí ele fazia um risquinho em cima do negativo e ia passando, assim. E aí esse é um exemplo do que a galera fazia, né? Depois do calote, a galera conseguiu criar impressões que não desgastassem o negativo completamente, né? Criavam-se vários negativos da mesma imagem. E aí aqui a gente consegue ver uma imagem, que essa imagem ficou muito famosa. O New York Times, inclusive, na época, retratou essa imagem como a imagem mais famosa do século XX, na época. E aí, um questionamento que era feito dessa imagem será que ela seria tão famosa do jeito que ela foi se a pessoa que recebeu essa imagem, né, aqui do lado esquerdo, né, dá para ver aqui um monte de risco, que realmente o fotógrafo, o editor fazia e mandava para a pessoa que estava lá dentro no quarto escuro fazendo todo o processo. E não é só um processo, né? Antigamente era esse processo de você ir lá no filme e fazer com bisturi. Depois foi se criando processos químicos de revelação dessas imagens nas câmaras escuras, né? E aí você consegue ver a diferença entre as duas imagens. Hoje isso é muito mais simples de fazer no celular, no computador, enfim. É um processo arcaico, mas é um desenho que a gente faz hoje, né? Todas as marcações ali, as indicações do que o artista deveria fazer depois da foto, a gente vai fazer já no programa que a gente usa, né? No Photoshop, no Light, qualquer outro programa de edição. Exato. E o legal disso é que é isso, aqui você consegue ter um registro da história com você, porque aqui tem todas as instruções possíveis
para a pessoa que recebeu essa imagem para retratar a imagem, o filme dela, e criar o processo químico que valorizasse cada camada de cor, né? E é isso. Com a revolução, né, tecnológica, a gente já vai para a parte da revolução industrial, né, parte que a gente fala que é a 3.0, que é onde começam a vir os computadores, né? Já chega ali a década de 70, 80 e aí as empresas já começam a ver nos computadores o futuro, né, para criação da tecnologia dentro da fotografia, né, que aí surgem as primeiras câmeras com a fotometria a pilha, né, começam a surgir as câmeras com a bateriazinha para essa finalidade, para você conseguir para medir o máximo possível na era pré-histórica da fotografia. O desafio era você conseguir fazer uma foto adivinhando e estudando a luz o tempo todo. Você errava muito, às vezes a foto saía completamente mais escura. E depois de um tempo, cria-se um mecanismo que é a fotometria, que vocês aprenderam na aula, inclusive, né? Que é a medição dessa luz. E aí ela já parte de um processo que auxilia as pessoas na manipulação da imagem. E é isso, né? Com o avanço da tecnologia, o lançamento das máquinas fotográficas digitais, a possibilidade da criação, né, dos softwares para computadores potentes, essa corrida pela inovação fez com que a fotografia ganhasse um aliado, né? Que em 1990, vem o Photoshop. Mas o Photoshop, ele vem de um estudo de dois irmãos, né? Que foi... agora me fugiu o nome do programa. Me fugiu o nome do programa. Mas é isso, em 1990 já. Isso já fazem 33 anos, né? Então imagina, há 33 anos criava-se o primeiro mecanismo digital para você conseguir manipular essas fotos. E, ao mesmo tempo, começa uma discussão sobre aonde a tecnologia ia. Os fotógrafos mais velhos, eles consideravam que a digitalização da fotografia, ela acabaria com a criação artística, né? Ao invés de pensar que isso talvez poderia causar inclusão dentro da inclusão social, né? De colocar a fotografia no centro do mundo, como uma coisa acessível, ela poderia simplesmente rechaçar a arte. Isso é um pensamento muito elitizado, que até hoje algumas pessoas reproduzem, inclusive, principalmente quando a gente vai falar sobre a fotografia usando o celular. O nome dos programas é Display e depois o Image Pro. O Image Pro. Eu acho que eu usei o Image Pro no Windows 98. Eu tinha um computador muito velho quando eu era bem novo e tinha o Image Pro. Só tinha o Image Pro e não era nem o Python, era o Campo Minado. E é isso, né? Aí com essa mudança tecnológica, o mundo todo ficou de olho no que poderia acontecer, porque ao mesmo tempo que criava-se a facilidade de acesso à fotografia, à edição da fotografia, você ao mesmo tempo tinha que ter um supercomputador, e um computador naquela época era uma coisa completamente impraticável para mais da metade da população, né? Hoje está mais acessível, porém ainda com alguns percalços, né? E aí hoje, já no século XXI, né, a gente começa a ter a criação dos smartphones, né, que aí é onde entra a Revolução Industrial 4.0, que é a virtualização das coisas, que é a integração virtual de toda a tecnologia possível, né?
E aí os softwares dão lugar aos aplicativos, né, os apps, né, que a gente chama. Quando a gente pega o celular agora, o que a gente precisava ficar ali dias estudando, batendo cabeça, lendo o manual que achava na internet, agora a gente pega o celular, abre o aplicativo, pega qualquer foto que a gente quiser e faz o que a gente quiser na foto para testar. Né? Antigamente, na época da nessa mesa, se você errasse o tom, você perdia o negativo. É engraçado que essa relação de perder qualidade, ela acontece até hoje. O arquivo JPEG, ele é como se fosse o negativo. Quanto mais você manipula aquele arquivo em específico, faz cópias e recorta e mexe com aquele arquivo em específico JPEG, ele perde qualidade, ele tem uma espécie de prazo de validade, o próprio arquivo. Então, é isso, por mais que a gente consiga fazer cópias, cada cópia vai ter um pouco menos de qualidade. Por isso que quando aí a gente vai ver isso depois, quando a gente for exportar a foto do Lightroom, tem a opção de JPEG 100%. E aí é isso, assim, nessa parte da edição básica, a gente vai ver 3 coisas mais principais e com o passar do tempo, a gente vai pegando as outras coisas que eu coloquei aqui. Essa interface atrás, ela é do Adobe Lightroom, que é o último programa, assim, de fotografia, dedicado à fotografia que a Adobe criou depois do Photoshop. Ele é o mais usado hoje, praticamente, no mundo da fotografia. E ele facilita um pouco. Aqui eu peguei as imagens dele, mas todos os aplicativos que a gente vai usar têm essas funcionalidades com nomes diferentes, mas tem essas funcionalidades. E é isso, a exposição, que é essa relação do tom, igual a imagem que a gente viu do cara caminhando em Wall Street, né? A imagem estava mais escura, eles conseguem trazer um pouco mais de luz. Esse processo ele se dá por conta da exposição. As cores, né? Depois do filme colorido, as cores elas foram sendo moldadas a partir da parte química. Mas tem uma coisa engraçada nessas cores, que quando você usa o UGI, um aplicativo do celular, tem a opção de colocar luzes aleatórias. E essas luzes aleatórias, elas ilustram como se o filme fosse queimado, fosse velho. Quando você vai usar um filme velho numa câmera, ele pode queimar, mas ao mesmo tempo que ele queima, ele cria várias camadas de luzes diferentes que podem, enfim, criar uma aquarela dentro da sua foto, e a sua foto é aquela, não tem o que fazer. E filmes têm validade, assim como algumas próprias câmeras têm, né? Ainda hoje, algumas câmeras ainda têm validade. O recorte, que é esse ajuste de enquadramento, eu usei essa opção do palhaço aqui, porque é um palhaço. Essa é uma foto feita em estúdio, então ela está em baixa qualidade no slide, mas depois dá para abrir ela em alta e trabalhar nela. E aqui eu boto os 3 aplicativos que eu acho que a gente pode trabalhar, que é o Lightroom, que é o Classic, que é para o computador ou mobile, que é do celular. Ele é pago, mas ele tem funcionalidades gratuitas, dá para fazer uma edição básica tranquilo nele. É muito fácil de usar, muito intuitivo, ele mesmo explica para você como você faz as coisas quando você é um iniciante. Ele tem uma integração na nuvem, né, na funcionalidade paga entre o celular e o computador, você consegue passar de um lugar para o outro a mesma foto. E é isso, ele é usado por milhões de profissionais, é o principal aplicativo de fotografia no mundo, é referência para praticamente tudo. No Photoshop você, inclusive, a funcionalidade do Photoshop que usa essa edição da fotografia, né, no caso do JPEG, ele usava o Camera Raw, que é a funcionalidade, que aí ele tem essas mesmas opções que ficam aqui mais ao lado, aqui, ó, essa coluna que está aqui no fundo, essa parte aqui,
ele tem essas funcionalidades, é um pouco mais cru, não tem tanta dedicação nisso, mas ele faz o trabalho. Tem fotógrafo até hoje, dos mais velha guarda, que usam só o camera raw, porque, sei lá, são meio caxias, não querem se adaptar ao novo. E é isso, ele é feito pensando na pressa também, né? Você com Ctrl+C, você copia toda a seleção, toda a modificação que você fez numa foto, você vai para a próxima e você pode só colar o que você já fez em uma foto diretamente. Então, ele é muito, muito simples. No celular, inclusive, dá para fazer essa mesma coisa. Aí você escolhe tudo que você quer passar para outra foto. É bem legal. Esse do meio, né, que é estranho essa logo, é o Snapseed. O Snapseed ele é um aplicativo da Google para fotografia no celular. Ele é gratuito, completamente gratuito, ele é muito fácil de usar. As funcionalidades elas têm outros nomes, por exemplo, o que a gente chama de exposição, que no geral é a linguagem da fotografia, eles chamam de brilho, porque é para ficar mais acessível à população no geral. Tem essa integração com o Google Fotos, então dá para salvar sua foto na nuvem e deixar ela arquivada. E você consegue fazer as edições avançadas das funcionalidades pagas do Lightroom nele. Então é uma mão na roda. Eu, inclusive, se tiver espaço no celular e quiser baixar, que a gente pode começar a fazer um teste daqui a pouco nas fotos que foram produzidas, né, durante as outras aulas. Que vai ser, inclusive, o que a gente vai começar daqui a pouco. O Instagram, ele é um aplicativo gratuito, mas ele é proprietário, que é o que a gente chama, né? Ele é feito por uma empresa que tem funcionalidades pagas, porém essa funcionalidade paga não intervém no processo de edição das fotos. Todo mundo consegue editar fácil uma foto no Instagram, por mais que ele tenha esse problema que é uma das coisas que eu coloco, que é a baixa qualidade de arquivo. Ele é muito fácil de usar. Os recursos de edição das fotos no Instagram, do aplicativo atual, é a mesma funcionalidade do primeiro aplicativo lançado lá em 2012, 2010. As mesmas funcionalidades. Eles colocaram mais filtros de lá para cá e uma opção diferente de vinheta, mas as partes de edição, ajuste de imagem, é tudo a mesma coisa. Dentro do aplicativo, ele te dá a opção para editar vídeo agora, né? Depois que ele incorpora os vídeos. Mas como a gente está falando de fotografia, ele não quis muito se colocar nessa frente, porque o Instagram, cada dia que passa, ele está virando um aplicativo de vídeo, né? Eu estou aqui para fotografia, quando a gente quer criar um portfólio, né, de fácil acesso, que é o Instagram, nosso alcance é muito baixo comparado a produtores de conteúdo de vídeo, de audiovisual. Então é meio chato, mas aí a gente está lutando contra um sistema inteiro. Os três, eles têm coisas muito parecidas a nível de edição. O Lightroom ele é completamente mais completo, ele preserva qualquer informação de imagem. Inclusive, você consegue colocar dentro das imagens das fotos mais informações a partir do Lightroom. No segmento do fotojornalismo, a manipulação da imagem ela tem que ser a mínima possível, porque para os jornais você faz a foto daquele momento igual que é o fato. Então, se é um fato, o fato ele não pode ser manipulado. Algumas agências não permitem que você fotografe em RAW. As maiores agências do mundo, a Reuters, a própria Magnum, eles querem que você faça foto em JPEG e entregue o arquivo para eles com as informações de local, de o que está acontecendo, tudo dentro do arquivo da foto.
Você nem falar com o editor, para eles está ótimo. Você só manda o arquivo e eles vão mexer no arquivo lá se for precisar mexer. Que aí no máximo eles vão cortar para postar na capa uma coisa mais chamativa. Mas isso é uma coisa que vai para o padrão de construção deles. Isso a gente vai ver no Lightroom quando a gente for abrir aqui no computador, inclusive. E aí eu acho que a gente pode partir. Eu tenho em dúvida em relação à dinâmica, porque eu esperava mais gente, né? Você é uma pessoa muito importante para nós. Então eu vou abrindo aqui o Lightroom, e aí aqui eu acho que essa parte de papo teórico a gente consegue findar por aqui e dedicar um pouco mais dentro do processo do aplicativo. Eu acho que eu vou precisar colocar. Não, mas qualquer coisa posso instalar rapidinho. Isso o bom seria se desse para gravar a tela. Ah, sim, porque ali não vai ficar legal, né? Mas Tá. se quiser, você pode usar o meu. Tem o OBS? Transfere, tem o OBS, tem o Lightroom, o Photoshop. Você só transfere as imagens que você quer. Se quiser passar pelo Drive, pelo e-mail, você acha melhor. Então eu tenho um HD aqui, então acho que dá para pausar o vídeo e a gente faz essa coisa rápida. Tá, agora então a gente vai trabalhar a parte prática desse processo todo, que é o que mais me interessa, porque se eu pudesse fazer formação de guerrilha, como a gente diz no dia a dia, que é aqui ó, no papo, sem slide. Mas o slide faz parte do processo de aprendizado, então é importante também ter, principalmente para quem não veio e está assistindo essa aula, conseguir fazer em casa o que a gente vai passar. Primeiro é entender esse aplicativo aqui que está na tela, que vocês devem estar recebendo, que não está sendo transmitido ali, né? O Lightroom, ele é um programa, como a gente falou mais cedo, de tratamento da fotografia em lote. Para você passar muitas fotos e editar muitas fotos ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo. A gente vai começar importando, né, nesse botão no lado inferior esquerdo, né? Aqui você tem essa interface que sempre vai aparecer. Eu vou selecionar aqui o HD no meio de todas essas pastas. Tem uma que é a que eu quero pegar as fotos. Durante a seleção, eu posso simplesmente só selecionar uma foto e ver ela num tamanho estendido, que é essa funcionalidade aqui, ó, tem um modo de exibição de grade ou exibição de lupa, que é onde eu consigo trazer a foto com zoom. Essa foto, por exemplo, eu não vou selecionar porque ela está um pouco tremida, que é o momento que eu estava fazendo o processo de revisão de luz do estúdio. Essa aqui já está melhor, eu já gosto mais dela, eu posso selecionar. E aí eu só clico em incluir na importação. Mas no caso, como a gente quer fazer as coisas rápidas, eu vou selecionar todas e aí passar todas para cá. Durante o processo de importação, eu posso colocar algumas palavras-chave para identificar o arquivo da foto no futuro. Eles ajudam bastante. No momento que você for subir, nas próximas aulas, vocês vão ver o processo de entrega do material ao cliente. A palavra-chave ela vai te ajudar lá na frente para identificar as fotos de acordo com o tema. Por exemplo, aqui ele é um palhaço, então eu vou colocar palhaço. O nome dele é Seu Cocó, então eu vou colocar aqui, Seu Cocó. Posso colocar também palhaço, Seu Cocó. Vou colocar só esses três, posso colocar identificadores de mês, para
conseguir saber qual mês, se for muitas fotos, saber qual mês fez essa foto, marcador de ano, posso fazer tudo. Nas configurações de revelação, que é essa opção que está um pouco mais acima aqui, dá para ver no mouse, né? Eu posso colocar alguns filtros pré-definidos do próprio programa de uma vez. Ela já vai sair daqui dessa tela para outra, que é a tela de revelação, como se fosse o quarto escuro, como se fosse aquela mesa de trabalho que eu mostrei, com as definições de filtro do próprio programa. Aqui, esses metadados são as informações das fotos. Vocês chegaram a ver isso em alguma aula sobre metadado? Metadados são informações que vão junto com a foto. Por exemplo, o seu documento de identidade, ele tem informação sobre seu CPF, quando ele foi emitido, onde ele foi feito, essas coisas. E está lá sua foto, que é o que importa. A fotografia é a mesma coisa. O metadado, eu vou querer clicar em novo para mostrar a tela. Você pode colocar algumas informações, que são informações de direitos autorais. Aqui em direitos autorais eu posso escrever o meu nome, Matheus Alves, no caso. Essas edições aqui, essas coisas elas são um pouco mais avançadas, então a gente não vai ver muito elas agora. Acredito que é uma coisa que possa ser feita no futuro por cada um e cada uma que está participando da aula. Enfim, cria uma aqui que já ficou como pré-definição sem título e tudo bem. Aqui embaixo eu posso mexer nas miniaturas, então posso aumentar o tamanho dessas fotos para eu conseguir visualizar elas direto aqui na tela e poder selecionar. Como eu selecionei todas, eu não preciso mexer nisso. Aqui embaixo eu posso criar as pré-definições da importação. Aqui é um processo de escolha das fotos para passar para o programa e editar as fotos dentro do programa. Então eu posso criar uma definição de importação com essas palavras-chave, com os metadados que eu criei, com o filtro que eu quero aplicar já na passagem da foto para o computador, para outras fotos futuras. Então posso só salvar essas configurações e ir fazendo a passagem das fotos. Enfim, aqui a gente vai clicar em importar e as fotos vão ser transferidas para o computador. Ó, já dá para ver ela na biblioteca. A biblioteca é onde você vai ter acesso a todas as fotos que estão na pasta, que a gente chama de catálogo, que fica disponível para você no computador. Você vai ter informações aqui, ó, um pouco mais do lado, que é sobre o ISO da foto aqui em cima. O zoom que eu estava usando na lente na hora, que no caso dessa imagem estava usando em 48 milímetros. O diafragma que vocês viram, né, que é um diafragma mais aberto, e a velocidade. Esse gráfico aqui de cores, ele mostra as cores que estão predominando as informações dentro da foto, quais cores estão presentes. Nessa parte a gente não mexe agora. Aqui eu posso colocar um título, posso simplesmente selecionar todas as fotos, igual eu fiz agora, e aí colocar um título aqui do lado, ó. Os direitos autorais que eu tinha colocado lá no metadado, ele já está incluso aqui. Isso facilita muito no dia a dia. Inclusive, quando você entrega a foto para a pessoa e ela vai abrir na pasta no computador dela, já mostra, se ela clicar em detalhe da foto, for curiosa, vai estar aparecendo o seu nome como o criador daquela imagem. Aqui já está tudo colocado, são 300 fotos, mas a gente não vai ver todas, a gente pode selecionar uma junto para dar uma olhada. A gente vai para revelação.
que é o momento em que tudo acontece, que é o momento da edição de fato. A exposição, como vocês já tinham visto, é o processo de iluminação da foto, né? Eu posso ajustar a luz para ficar subexposto, que é mais escuro, ou superexposto, que é mais claro. Eu posso achar um meio termo aqui, um pouco mais subexposto. O realce, ele é responsável pelas altas luzes, que a gente fala um pouco que é o brilho. Eu posso simplesmente tirar, ou eu posso colocar mais brilho na foto. Consegue perceber essa diferença? Ela é boa para dar uns efeitos mais para fotos feitas durante o dia, na rua. Ela pode dar um efeito no céu que preserve as cores do céu. A sombra eu posso diminuir ou posso aumentar, e aí as informações da cor preta, elas podem ficar mais ou menos disponíveis para mim. A diferença no terno, ela consegue ser bem nítida, né? Os brancos e pretos são as proporções, né? Ele parece um pouco realce, mas aqui essa funcionalidade ela é muito boa para quando você está mexendo com a foto em preto e branco. Quando eu coloco mais branco, ela valoriza as cores mais claras, né? Que estão colocadas de forma mais clara. O realce, apesar de também mexer com brilho, ele tem um processo contrário quando esse branco está sendo muito utilizado positivamente ou negativamente. Então, o ideal é sempre achar um equilíbrio, mas isso parte também da criação artística. Vamos voltar ela para o colorido. Aqui embaixo tem a presença. A presença, ela é a responsável justamente por mostrar a foto com mais alguns detalhes ou menos detalhes. A claridade, que é o que é mais usado na fotografia de forma, enfim, semi-profissional e profissional, ela muda um pouco a forma como você vê fisicamente a textura da foto. Se eu tiro, eu tenho uma imagem completamente lavada. Parece que eu peguei essa foto e passei uma bucha em cima da foto. No Photoshop é chamado de brush. A textura, ela consegue... deixa eu pegar uma imagem um pouco mais com um foco melhor. Que eu acredito que vai ser melhor para fazer isso. Pronto, essa aqui. Vou só ajustar e aí você consegue. Agora a gente tem bastante detalhe. Eu só mexi na luz dessa foto. Quando eu mexo na claridade, dá para perceber a diferença tanto na textura do pano, nos pelos das mãos e também um pouco mais de força, né, na foto. A textura, ela é responsável por suavizar um pouco essa presença. Eu posso deixar a foto completamente forte, mas com a textura ela fica suave, né? Quando eu coloco positivo, ela vai cumprir o mesmo papel da claridade. Quanto mais claridade e textura, mais detalhe eu tenho. Então, vamos deixar zerado para deixar a imagem original. O desembaçar, ele é muito utilizado quando você está fazendo uma foto com uma lente que está suja, que tem fungo. Não sei se vocês falaram sobre conservação da lente, né?
que você tem que deixar no local seco, sem muita umidade, sempre, enfim, manter limpa, porque o fungo ele atrapalha na entrada de luz no sensor da câmera. E aí ele é responsável por essa mesclagem de cores para tentar tirar o máximo da luz que está difusa. Igual quando a gente está fazendo o processo de edição no celular, na rua, tá muito claro, você coloca a mão assim para o sol não atrapalhar, aquela luz difusa atrapalha tanto a visão que aí o próprio programa criou uma solução para isso dentro da foto quando a luz está vindo de fora da lente. Por exemplo, tem algumas lentes que elas têm o parasol. O parasol ele bloqueia a luz do sol diretamente. Essa funcionalidade, quando você não tem um parasol, se a lente estiver um pouco suja e a luz do sol bater naquela mancha, a luz que vai entrar para o espelho da câmera vai estar um pouco mais dispersa, vai estar descolado. E aí o desembaçar ele é essa funcionalidade, ele mescla as cores e aí você vai trabalhando de acordo com o que está sendo produzido. Eu posso tirar, eu posso colocar, vou deixar zerado. A vibração e saturação são coisas mais simples, elas... deixa eu facilitar aqui. Elas falam exatamente sobre o processo de colorificação da foto. É um dos processos, para mim, talvez, que você consegue criar um estilo diferente nas suas fotos. Tem fotógrafo que gosta de usar a saturação da foto um pouco mais baixa para dar uma cor diferente. Tem outros que já preferem usar um pouco mais acentuadas. Aqui você já consegue ver a diferença das cores da foto. A vibração, ela faz mais ou menos o mesmo trabalho, com um pouco mais de suavidade. A saturação ela é a base de cores da foto. A vibração ela é o realce dessas cores. Ele valoriza as cores, sem tirar muita informação fiel do que é a foto. Para alguns tipos de edição artísticas, vale muito explorar essa construção. Isso para edição básica é o fundamental. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Curva de tom, essas coisas a gente não vai fazer muito. A saturação das cores, esse trabalho de matiz e saturação, é importante entender também, porque aqui você consegue ver essa matriz de cores, né? São 8 cores ao todo, que são as cores que o sensor consegue distinguir e misturar para a criação daquela imagem. Se eu quero valorizar a cortina, eu posso fazer com que esse azul fique mais acentuado. Ao mesmo tempo que eu posso tirar completamente o vermelho. E aí o vermelho fica com esse aspecto branco, como se fosse um roxo, sei lá. Mas quando você volta, eu posso deixar ele ainda mais acentuado. Mas aí é importante entender que qualquer traço vermelho vai ser realçado dentro do arquivo que você está mexendo. Então, às vezes é fazer com um pouco de parcimônia, um pouco de paciência. A luminância, o nome dela já diz, ela vai trabalhar o realce de luz das cores. Então, quando eu mexo na luminância do azul, eu posso tirar completamente as cores claras e deixar ele essa coisa diferente aqui na edição. Ou posso colocar ele como se tivesse um flash gigantesco vindo nele. Eu acho que aqui dá para diferenciar bem, né? E
segue com as outras cores. Aqui, todos são todas essas três funcionalidades de matiz, saturação e luminância, que dá para ir mexendo e entendendo. O matiz ele é sobre a tonificação da cor, ele pode ficar mais quente ou mais frio. A mesma coisa aqui em cima, na temperatura. A foto pode ficar mais quente, né, cores mais quentes ou cores completamente mais frias. Aqui eu exagerei. Esse colorir, geralmente o matiz também das cores. Esse verde e esse magenta, eles definem alguns polos de balanço de branco, que a gente chama, né, que vocês viram isso. Geralmente na câmera, quando a gente está fazendo foto estúdio, é bom deixar ele no automático, para facilitar e não ter muito problema com isso. Dentro dessas funcionalidades, tem o corte, que a gente quer muito dar aquele ajuste. Essa foto tem várias falhas de enquadramento. Ela está torta, essa linha de cima da cortina, não é para aparecer esse risco da cortina. Eu acho que tem muita informação aqui embaixo, então eu posso diminuir um pouco. Eu posso diminuir proporcionalmente com o formato original da foto, ou quando eu clico no cadeado, eu posso desbloquear para fazer uma forma livre, desde que seguindo uma linha reta, né? E aí eu consigo criar um quadrado, se eu quiser, dentro da foto. Além disso, eu posso ajustar o ângulo, que é para deixar um pouquinho mais reto, um pouquinho mais torto, dependendo do que eu estou querendo criar. Aqui a gente vai deixar um pouquinho mais reto para facilitar no processo de inserção dessa foto nesse quadro. Eu posso também, se tem alguma coisa me incomodando, como aquela papada da primeira foto do slide, eu posso começar a mexer nesse processo, que é o processo de recuperação. Aqui eu tenho alguns modos, né, que é o removedor de conteúdo, o recuperar, que parece um band-aid no ícone, e o copiar. Eu posso só clonar uma coisa e colocar. O removedor, eu posso ajustar o tamanho. No celular, no Snapseed, ele tem essa funcionalidade, dá para mexer isso, vai ser legal no celular fazer esse trabalho. Ele tem um aqui, ó, não parece muito, mas ele tem uma espinha aqui em cima. Tá aparecendo para você? Dá para ver aqui em cima? Na testa não, né? É a mancha, inclusive, da lona. Deixa eu achar talvez uma outra imagem. Que tem uma mancha que eu não goste. Vamos procurar uma imagem mais aqui. Eu acho que essas de fundo branco ficam melhores para... Oi? Ele... É uma manchinha. Tem umas que tem uma mancha no chão. Cadê? São essas da banana. Que ele deita no chão. Que tem que ser. Eu posso tirar essa banana inteira se eu quiser também, né? Vamos lá. Enfim, a gente já entendeu um pouco sobre a relação de luz, né? Agora a gente vai para a parte que é remover uma coisa que está me incomodando na foto.
Eu vou dar um zoom nessa foto. E vou, ó, tem várias sujeirinhas, tá vendo? Do chão. Mas o meu alvo vai ser essa banana inteira aqui, ó. Quando eu vou no recuperar aqui, eu posso só remover e aí eu uso esse pincel, ó, ajusto o tamanho dele, você consegue ver? E passo por cima de tudo que eu quero remover. Ele vai fazer a leitura, analisar e vai criar uma cópia de algum outro lugar de dentro da foto. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Deixa eu ajustar melhor. Ó, já desapareceu quase toda. Aqui eu posso ir mexendo em opacidade. Opacidade é a transparência, né? Então posso aumentar o tamanho do formato também, mas aqui a ideia não é essa. Para essa foto, ó, eu removi quase tudo. E eu posso fazendo outros retoques até terminar de remover. Está muito grande esse pincel. Eu posso ir mexendo até terminar de tirar tudo. Ó. Não parece que tinha uma banana aqui, inteira. Mas aí ela tá, toda a informação está aqui. Ó. Se eu aperto para excluir, delete, ele desaparece a edição. Ou Ctrl Z também é uma funcionalidade. No celular é uma setinha que fica para o lado, como se fosse redefinir. O processo de recuperação, ele vai pegar essa parte da foto inteira e vai buscar em volta da foto algo para fazer cor. Ó, a banana já sumiu de novo. Quando você dá um zoom out, ó, fica uma manchinha perto da banana, mas parece que é uma manchinha do chão. E pronto, já não tem uma banana. Posso tirar outra banana inteira. E aí ele busca em outro lugar da foto uma luz, uma iluminação parecida com aquela que você está querendo colocar no lugar. E aí ele diz, ó, tem duas bananas a menos, eu posso tirar todas essas bananas da foto se eu quiser, sem interferir tanto no processo visual. Aquele processo da papada foi exatamente isso que eles fizeram, só que como não existia essa sobreposição eletrônica, a pessoa tinha que preparar um químico que conseguisse deixar a mesma cor que ele queria pintar, a cor que era do fundo do quadro, com a mesma cor que iria preencher a parte do pescoço que ele queria cortar. Então, aqui, voltaram as duas bananas. E o processo de clonagem, né? Se eu fizer a clonagem aqui, ó, a banana inteira, ele vai clonar daqui. Mas eu posso fazer o processo contrário. Eu posso clonar essa banana em outro lugar. A luz não é a mesma, mas eu posso botar essa banana aqui. E agora tem duas bananas iguais. E com qualidade para conseguir terminar a edição da minha foto. No Lightroom agora, né, porque eles sempre estão atualizando o programa e fazendo tudo para que você consiga trabalhar de acordo com a sua necessidade. Eles colocaram um removedor dos planos de fundo. Como aqui é tudo branco e ele não está com nada de roupa branca em volta, eu posso selecionar todo o plano de fundo. Olha, ele está detectando. Esse é um processo que pede um pouco mais do computador.
E aí ele cria uma máscara de plano de fundo, e aí eu posso mexer em tudo, ó. Posso mexer na luz só do que está em volta do rosto. Aí eu posso tirar essa parte do terno e ir criando a partir dele. E aí são várias funcionalidades. Aqui eu posso mexer no realce também, na sombra, e sem mexer no rosto. No rosto e na iluminação das bananas, apesar da sombra das bananas estar sendo afetada. Esse é um processo também um pouco mais avançado desse programa, então a gente já pode passar para a próxima parte. A correção dos olhos vermelhos, isso para algumas fotos de retrato mais próximas. Essa funcionalidade é quando o flash pega na... Sabe aquele olho de gato? Essa foto sem qualidade. O olho do gato fica daquela cor queimada. Às vezes o nosso, né, vai trazer uma foto com flash. Nossa, a bunda aqui na minha cara. Uma foto mais próxima. Cadê o foco? Aqui, acho que é essa aqui. A remoção dos olhos vermelhos, ela funciona o seguinte, aqui, ó, eu posso montar o olho de acordo com a lupa da foto e ele vai identificando o olho. Aí eu posso ir ajustando de acordo com a retina dele. Posso colocar central e aí eu posso endurecer o olho ou colocar mais brilho, o endurecimento, escurecer, aliás. E aí ele vai fazendo o processo de clareamento ou ficando mais escuro. Nessa iluminação aqui não dá para ver tanto. Acho que aqui, se eu deixar um pouco mais exposto, dá para ver bem. Tá vendo no meio? Dá para ver no meio do... Deixa eu voltar aqui, acho que... Voltando, pronto. Aqui, acho que aqui dá para ver, ó. No meio do... eu posso escurecer ou aumentar. Geralmente, quando a gente faz a foto e o olho ele reflete aquela luz, é essa parte da retina que está fazendo aquela mancha gigante. E aí ele vai identificando onde está a luz e vai ajustando de acordo com a funcionalidade do programa. E aí é uma parte já da tecnologia que foi avançando já com o passar do tempo. Aqui eu cliquei de novo sem querer. Aqui eu posso sair e voltar ao zoom. Vou só modificar isso aqui e voltar. E aí tem um processo que é o antes e depois. Eu posso colocar aqui. Tudo que eu mexer, eu posso ir vendo a diferença. Se eu quiser colocar em preto e branco, eu posso ter a referência da foto original e ir mexendo para não precisar modificar tanto a foto. Aí eu tenho uma coisa diferente. Para você... eu acho que a luz melhor é essa aqui. Você vê. O projetor ele não consegue transmitir tão bem, mas é o que tem. Nessa parte eu acho que a gente foi.
No preto e branco, o tratamento ele é um pouco diferente do tratamento da foto colorida, e aí as cores entram bastante. Como essa banana ela está muito clara, eu posso ir no amarelo, no laranja e diminuir. Só o amarelo e o laranja. Todo o amarelo e laranja da foto vai ser... E aí é o processo dessas cores, né? Ó. Vamos usar esse aqui então. O pano azul ele tá com muito realce. Eu posso abaixar mais o realce e deixar como se fosse E aí você consegue deixar a foto com um tom diferente. E isso é nas cores de matiz e saturação que também dá para fazer. Essa parte a gente já consegue vencer. E aí mais para baixo tem algumas coisas mais avançadas, que é correção de lente, que é os efeitos. O legal do efeito é que para algumas fotos vale muito bem que é um granulado. Você pode colocar um grão ou pode colocar uma vinheta em volta. Ó. Só botar uma vinheta para deixar bem destacado. Eu geralmente uso até o menos 18, é o máximo que eu uso. Nunca uso mais que isso, porque eu acho que muda muito a foto. Aqui você pode mudar mais ou menos o ponto médio. Deixa eu colocar lá para ficar mais visível, que aí ó, você consegue colocar a intensidade de medida dessa vinheta. No arredondamento, ela pode ficar mais oval ou mais redondinha ou mais quadrada, você que vai mudar isso. E a difusão, que é a capacidade de suavidade da borda dessa vinheta. Essas coisas são coisas que você pega com a prática. Então, nesse programa, eu tenho as opções de filtro direto do próprio aplicativo. E aí eu posso deixar um preto e branco mais requintado, com essa cortina mais preta ainda, e posso ir ajustando de acordo com o que eu achar legal da foto. E aí criar minha própria pré-definição a partir do filtro que o programa me dá. E tem os de cor também, que aí são vários, que aí esses modernos aqui, que dão cores diferentes. Esse aqui fica mais esverdeado, dali não dá para ver bem, mas tem os que fica mais azul. Oi? Mas aí você vai conseguir ver, porque vai ter foto que você vai editar também. E aí, do Lightroom, eu acho que a gente tem essa foto, acho que ela pode ser o que a gente vai exportar para fora do programa para usar no dia a dia. E aí, enfim, gostei dessa foto no meio de todas as outras. Aí ela aparece bem aqui no número 36. Ela tem um sistema de avaliação dentro do programa. Então, se eu quiser colocar, sei lá, eu posso avaliar até 5, aí eu posso colocar em 5 estrelas. Aí aparece o número de estrelas aqui. Se eu diminuir para 3, fica só 3 estrelas. Aí eu posso apertar no botão do próprio teclado do computador. Aí eu vou colocar como 5. Essa aqui, que a gente usou mais cedo, eu vou colocar como 1. Aqui embaixo, eu posso classificar as fotos. E aí eu posso colocar pela ordem de adição, só pela edição. Se eu colocar a ordem de edição, vão aparecer as que eu editei primeiro, antes das outras. E avaliação. E aí aparecem primeiro as avaliações. Se eu quiser colocar para aparecer só as que eu quero, aí eu posso colocar aqui em cima nos filtros só as classificadas, aí ficam só as duas.
aí o resto das outras fotos ficam ali guardadas e essas aqui eu jogo no mundo. Uma com 5 estrelas e aí a outra com 1 estrela. E aí essas fotos elas vão ser usadas de acordo com essa prioridade de avaliação. Eu posso selecionar as 2 fotos e aí eu posso clicar aqui embaixo em exportar. Vai aparecer essa parte daqui dessa janela. Eu posso criar colocar numa pasta específica, vou selecionar a área de trabalho, porque fica mais fácil. E posso selecionar para criar uma subpasta. Aqui eu vou colocar edição foto palhaço. E posso criar um nome específico para ela. Ou eu posso só tirar e aí vai ficar como esse exemplo, que é o nome do arquivo original, como eu coloco. Eu configurei minha câmera para ficar minhas iniciais, que é Matheus, o W e o Alves. Aqui eu posso colocar seu cocó e mudar esse título da foto, e aí ele vai ficar aqui, ó. Como ele já está com uma pré-definição, eu posso simplesmente mudar e posso colocar o nome do arquivo com o número original para eu conseguir identificar depois na câmera o arquivo que originou essa foto quando eu não quero deixar ela com esse nome cru. Então eu tenho aqui, ó, 5954 de volta com o novo título. Um pouco mais para baixo, eu tenho o formato da imagem. No programa, ela está em RAW. Por isso que eu consigo editar tanto aquelas cores. Já aqui, posso colocar ela no formato de Photoshop, se eu quiser criar uma arte nela. Ou posso colocar em PNG ou em DNG, que são outros sistemas de leitura de arquivo para edição nos programas da Adobe, principalmente. O JPEG é o de foto, o espaço de cor é uma coisa que geralmente a gente não mexe muito, porque ele já vem de configuração da câmera. E aí eu posso limitar o tamanho do arquivo para ele ter uma qualidade específica e não ficar pesando tanto no computador. A nitidez de saída, apesar de ser uma coisa que, antes de mexer no dimensionamento, a nitidez de saída ela é muito importante porque ela vai definir a textura que a foto vai ter quando você imprimir aquela foto. Se você quiser aquela foto para um cartaz, ela vai ter um aspecto diferente. Se você quiser ela para um álbum de fotos, aí aqui eu posso colocar nitidez para tela ou papel fosco ou brilhante. O papel fosco, ele é um papel com uma pigmentação, que tem uma forma de pigmentação diferente, e quando você pega no papel, você sente a textura. E aí essa saída aqui é muito importante, porque quando você imprime nesse papel, quando você vai num lugar especializado para isso, ela vem já com ajuste para pigmentar naquele papel. Então ela vai perder o mínimo de cor possível quando for passado da impressora para o papel. Eu geralmente uso o fosco porque eu prefiro o brilhante, eu acho que risca muito fácil e você perde muita foto. É mais fácil acertar também no papel quando você não conhece a impressora, né? Exato. Porque no brilhoso, às vezes, ele puxa o preto demais para o cinza, ou para o verde, ou para o amarelo, e o fosco não faz tanto isso. E aí a intensidade, eu posso deixar baixa para ela ser um pouco mais tímido, posso deixar um padrão, que é uma presença ok, eu posso deixar alto. No Flickr é muito engraçado, que é essa plataforma de armazenamento de fotos, que quando você coloca a saída para fosco e a nitidez alta, a foto no site do Flickr ela cria uma outra forma de visualização. Ela parece que cria um corpo. É muito diferente, é bem legal. Os metadados, como eu te mostrei aquela hora, né? Coloquei o nome Matheus Alves, mas na saída, se eu não quero ter meu nome no trabalho, às vezes acontece de eu fazer o trabalho para uma pessoa que eu não gosto, não quero que tenha minhas informações pessoais
naquele arquivo eu posso aqui clicar para remover as informações. Eu posso colocar para remover as informações do local. A foto não tem local, então faz. E no dimensionamento é o tamanho de lados da imagem. Isso é importante também porque isso vai definir a qualidade quando você precisar em algum momento imprimir a imagem. Por exemplo, essa imagem da arte aqui, ela tem que ter um tamanho específico para você ter qualidade na impressão. Senão ela pode ficar em baixa resolução e aí começa a pixelar. A gente vê isso muito em trabalho gráfico gigante e fica assim querendo colocar a cabeça dentro do buraco porque não sabe o que aconteceu. E aí você consegue ver que todas as logos têm qualidade e conseguem ser colocadas em qualquer tamanho. Na foto a mesma coisa. Aí a gente tem que lembrar que existe um fator limitador, né? Às vezes a câmera ela não foi feita para grandes impressões. Então não adianta a gente pegar e esticar a imagem ali na hora da exportação e ficar, nossa, mas a imagem está sem qualidade. Na verdade, a câmera não foi desenvolvida, ela não tem um sensor próprio para uma aplicação tão grande, né? Então você também tem que conhecer a câmera que está usando também para ter qualidade. Exato. Nas câmeras, quando você vai usar para o dia a dia, você consegue, até no próprio celular, você consegue mudar o número de megapixels da imagem e a resolução. No iPhone, nesse modelo, você tem a opção de 1080p, 2000, lado maior, e aí tem... Ou você pode deixar ela original, que é bem maior. Nos outros celulares também, Samsung, Motorola, Xiaomi. E aqui eu posso mudar para altura ou largura. Para uma imagem quadrada, o lado 6.000 e a altura 6.000, tudo bem, aqui é só um exemplo mesmo. Geralmente eu gosto de usar aresta longa. A aresta longa é o lado maior da foto. Geralmente a gente faz a foto na horizontal. O lado maior da foto vai ter 6.000 pixels. Então é uma foto gigante para a impressão. Mas ao mesmo tempo, eu posso colocar em 4.000. E aí ela vai ocupar menos espaço no meu computador e vai ser uma foto para colocar em larga escala de impressão, num bom tamanho, sem perder qualidade. O Photoshop, Adobe, falando sobre esse processo da imagem, das vezes do sensor da câmera não conseguir abrir mais a imagem, eles estão conseguindo criar, dentro da inteligência artificial, um mecanismo que você consegue aumentar o tamanho da foto sem quebrar, igual quando você vai vetorizar no Photoshop, né, alguma coisa. Eles estão conseguindo fazer isso dentro da fotografia também e preservando os pixels. Isso. E é parecido com a ferramenta do Band-Aid. A gente trabalhou essa ferramenta ali, colocamos umas bananas, tiramos uma banana ali, foi legal. Nessa parte de redimensionar, eu geralmente uso 300 pixels por polegada, porque não fica tão grande, enfim. Aí isso é outra coisa interessante, né? Você pensar para qual tipo de produto que você está exportando aquela imagem. Porque você vai exportar para o banner, então é bom pensar na proporção e na quantidade, na densidade de pixels. Estou exportando para a tela, igual você deu a sugestão, o exemplo do Flickr, né? O Flickr ele foi desenvolvido para a gente ver na tela como se estivesse vendo uma impressão própria. Então, por isso que quando você coloca você exporta um tipo de impressão, voltado para a impressão, e joga depois no Flickr, parece que ela salta na tela. Exato. Tem mais nitidez, né? Tem. Inclusive, é legal trabalhar com o Flickr porque ele é uma escola. Todas aquelas informações que a gente colocou, palavra-chave,
direito autoral, aparece já direto no catálogo. Mas quando você não coloca essas informações agora, lá você consegue colocar também. Inclusive uma legenda da foto, né? Que geralmente a gente não legenda as fotos aqui e coloca lá. Enfim, os metadados a gente já falou. Marca d'água, eu coloco só se eu quiser. Você cria uma logo e coloca a sua logo, você tem opções. Aqui você consegue editar a marca d'água, se você quiser colocar numa foto. Aí você tem uma opção de imagem, você pode colocar um texto, aí vai aparecer, aqui não vai aparecer na... Eu não consigo aumentar, né, a visualização para ver. Mas já está aparecendo aqui, ó, Pedro Magalhães, está aparecendo aqui. Que é o copyright da conta da Adobe que está logada nesse computador. Então, eu vou cancelar porque eu não quero salvar isso. Pode colocar meu nome, posso colocar no lado esquerdo, no lado direito, no centro, embaixo. Mas aí eu vou remover a marca d'água. E no pós-processamento, isso aqui é simples. Eu posso abrir direto no Photoshop as imagens depois de eu exportar para fazer alguma outra modificação, botar dentro de uma arte, alguma coisa. Ou só mostrar a pasta. Eu vou colocar para mostrar a pasta, para abrir direto a pasta que a gente salvou com as duas fotos. Essa de mostrar a pasta é uma boa, porque às vezes a gente esquece ali no primeiro passo de... Ou a gente seleciona a pasta e depois a gente esquece onde colocou. Ou esquece de selecionar e vai mandar para uma pasta anterior que você escolheu. E nessa coluna do lado, eu posso criar pré-definições para essa exportação. Se eu quero que todas as fotos que eu fizer nesse estúdio tenham essa definição de exportação, aí eu coloco aqui, clico em adicionar. Não vai ser o caso agora. E aqui a gente pode gerenciar os plugins. Eu posso mandar para o meu álbum do Flickr direto daqui do Lightroom. Não preciso nem abrir o computador lá no navegador, entrar no site, logar no site. Eu logo aqui direto e ele sobe direto para lá e eu já tenho essas fotos expostas. E aí os plugins são bem legais para trabalhar depois que você, enfim, já tem uma certa experiência. E aí já tem os da própria câmera, né? Que aparece aqui o vínculo da Nikon e tal, aí já consegue, enfim. Mas a gente vai só concluir aqui, sem colocar plugin nenhum. Enfim, eu não salvei a sequência e agora ele retornou do zero, tá vendo? Então eu só vou tirar tudo aquilo, deixa eu voltar só, assim, aresta longa, eu vacilei, devia ter salvado, tá vendo? É uma coisa que vocês que estão vendo aí, ó, precisam se atentar, salve sempre. Clique em concluído, ele não vai exportar, mas ele vai salvar as modificações. Palhaço. Pronto. E vou deixar na área de trabalho. Coloquei na subpasta e vou colocar só para abrir a pasta direto. E vou exportar. Sem mais não, né? Também ela será exportada para o melhor tamanho possível de arquivo. Tá? Continua. Isso acontece às vezes, porque essa segunda imagem eu cortei bastante para mostrar como eu posso moldar de acordo com... Mas isso é porque você limitou o tamanho dela. Isso, para 800K. Vai tentar fazer o mais comprimido possível, mas se ela não conseguir, ela deixa um pouco maior. E aí ele já abriu a pasta, já me deu as duas imagens que a gente acabou de ver. E aí eu consigo abrir a imagem, mandar para onde eu quiser, salvar no meu HD, mandar para o meu amigo, enfim. E daqui, tudo certo. Ainda no Lightroom, ele tem umas outras opções, que é a opção até de diagramar. Você pode criar um álbum de fotos montado direto no aplicativo. Tinha até uma... Eu não sei se elas... Opa, cliquei. E é legal esse modo mapa, que quando você coloca a localização das suas fotos, ele identifica e te mostra onde está cada foto. No Instagram, antigamente, tinha isso. Você abria o mapa e aí ele mostrava onde você tem fotos em todos os lugares possíveis. Era bem legal. Mas ele...
E ele está de difícil acesso, inclusive. No Maps também tem, né? Se você deixar a localização ativa, você consegue no foto, na verdade. E aí, aqui eu consigo criar o meu fotolivro com a capa, contra a capa, e aí ele... Já começou com sugestões, né? Existem algumas sugestões de diagramação para facilitar a vida da gente, mas também você consegue manipular muita coisa ali. Eu acho que essa parte aqui a gente não precisa mexer, porque isso já parte para uma outra vertente. Tem a apresentação dos slides, que é bem legal, que você consegue criar a opacidade das coisas, e aí você consegue aqui, ó, mostra inclusive seu nome, o nome da pessoa em cima, e aí você visualiza como vai ficar e você pode só reproduzir. Aí ele vai para a tela inteira já o slide das duas fotos, lá em cima tá o Pedro. E aí, ó, o legal é que mostra a avaliação no canto superior aqui, ó, tá vendo? De 1 estrela e 5 estrelas. Acabou a foto, acabou a sequência de foto, ele fica preto e volta. Você pode botar música, você pode animar, você pode fazer um monte de coisa, você pode exportar esse slide que você criou. Ele exporta geralmente para o modelo PowerPoint, que é um padrão, até pelo Windows. Em GIF também, né? Você pode fazer impressão direto. Se você tiver uma impressora profissional com tinta para fotografia, você já consegue fazer direto no papel que você selecionar. E a parte de mandar aqui para você criar que aí é o que vocês vão fazer depois, que é a parte do portfólio. Ele consegue criar num formato um mini portfólio com a galeria de fotos que você selecionar e incluir aqui. Isso é muito legal. E aí ele tem alguns modelos aqui pré-definidos, ó. E aí você pode ir aí mexendo e enfim. Essa nuvem aqui é a sincronização. Quando eu quero ter esse mesmo arquivo aqui no celular, eu posso sincronizar e aí, mas já é uma funcionalidade paga. Isso não é o que a gente vai trabalhar. A parte básica de exposição, essas coisas você conseguiu pegar bem. Inclusive a parte do band-aidzinho de recuperação. Ótimo. Eu não parei de falar desde a hora que eu saí. Se a gente colocar você aqui agora. Você mostrou o antes e depois da foto? Sim. Inclusive teve uma em preto e branco que estava segurando uma banana e aquela foto não era, que estava assim. E aí em preto e branco ficou sugestivo, né? Sugestivo. Não, e aí eu mostrei aqui na revelação, aqui a opção de preto e branco, o antes e depois. Olha como o contraste fica evidente, né? Por mais que a gente tenha ali na pele variação amarelo, vermelho, um pouquinho de verde, laranja, quando você tira o contraste ali, quando você tira a saturação a cor e vai para preto e branco, muita coisa se mistura que a gente começa a ver nuances de preto e de cinza, né? E o legal é que aqui, ó, você já consegue, na hora você viu, nossa, não gostei. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó, copiar configurações de antes para depois. E aí você já... E vice-versa. É uma coisa que eu fazia muito, tamanho no contraste na exposição. Olha, aí você posso só... Era fotografar desse jeito, ó, preto e branco, em RAW. Porque sempre que jogava pro Light, na hora que eu estava fotografando eu já sabia se o balanço de branco, se o branco e o preto estavam ali dentro do contraste correto, né, da exposição correta. Na hora da edição, que eu ia descobrir quais as coisas que eu tinha fotografado, mas eu tinha certeza que a exposição estava boa. Aí, ó, eu tenho todas as opções, ó, eu consigo ampliar, consigo ver os detalhes, consigo ver o detalhe do dente, se eu quiser. Essa foto tá meio sem foco, né? O detalhe da unha, tudo eu consigo ver a partir daqui. Isso eu acho o Lightroom maravilhoso, cara. Não consigo, sou muito suspeito com esse problema.
Gostasse dessa parte? Mais prática? Deixa eu cortar a gravação. Vamos cortar a gravação. Matheus, só passa para o pessoal, peço para eles pegarem pelo menos 3 fotos diferentes, com posições diferentes, e trabalhar as ferramentas que você passou na aula. Principalmente, tem que ser 3 fotos. É isso, é bom. E aí é isso, a tarefinha, né, de casa. São 3 fotos, mas em planos diferentes também. Eu acho legal uma externa, uma interna, e aí a terceira da sua escolha. E aí faz essas modificações. E é legal explorar, no Snapseed vai ser legal explorar essa parte da recuperação, porque você vai utilizando isso de forma, né, no dedo do celular aqui, vai ser muito mais fácil. Talvez a gente vai conseguir, inclusive, será? Mexer na tela? O Snapseed e o Instagram. É bom utilizar o Instagram também, o editor do Instagram, para entender. Às vezes, quando eu estou assim, com muita preguiça, eu vejo a foto que eu acabei de editar, eu só vou postar no Instagram e depois eu vou editar lá no computador. Mas eu editei aqui no Lightroom do celular, eu pego ela no Instagram, dou um ajustezinho aqui de luz aqui, posto ela daquele jeito. Quando eu estou com muita preguiça, para não ficar também fazendo duplicar arquivo, né? Então fica a missão aí, 3 fotos, uma em área externa, pode ser na luz do sol, melhor ainda. Uma numa área interna, dentro de casa, preferencialmente com uma luz diferente, não muito direta, uma luz que valorize todo o espaço, que tenha detalhes de coisas que você possa querer tirar. Um quadro que está na parede que não está ornando, ou um botão da camisa, e aí experimentar tirar e deixar perfeito sem parecer que tem uma manipulação feia ali. Tem umas coisas que a gente fica olhando assim, você fica, nossa, a pessoa estava com preguiça quando fez isso aqui. E também essa diferenciação das cores no preto e branco, usar os filtros do Lightroom, que ficam aqui, ó, nesses 4 bloquinhos em cima da intensidade aqui, porque eu já selecionei, e ir fazendo essas modificações de acordo com os filtros. Aqui você pode, inclusive, favoritar os filtros. É bem legal essas funcionalidades daqui do Lightroom. Ele é o programa mais usado, como eu falei algumas vezes, para esse tipo de trabalho. E é muito recomendado, até porque ele vai te dar 1 milhão de possibilidades com o mesmo arquivo. Você pode fazer uma obra de arte, mas ao mesmo tempo você pode fazer nada. E aí fica aí a tarefinha para vocês. Snapseed.